Fala expert, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um conteúdo aqui na comunidade e hoje o nosso tema é Notebook LM, a ferramenta que vai mudar o seu jogo em 2026. Fique comigo até o final desse conteúdo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Veja só, tem uma pergunta que todo empreendedor e toda empreendedora deve se fazer sempre. E a pergunta é: como eu organizo o meu conhecimento para agir mais rápido e com mais clareza? Aqui a gente está falando sobre performance, não é? E qual é o compromisso que a gente tem que ter enquanto profissionais? O aperfeiçoamento constante da nossa performance. A gente sempre pode fazer um pouco mais e sempre pode fazer de maneira melhor. E é sobre isso aqui que a gente vai conversar hoje. A verdade na vida é simples. Uma informação sem estrutura e sem direcionamento vira peso. Já falamos disso até em episódios anteriores aqui. Se você não tem uma intencionalidade por trás do conhecimento que você adquire, isso vai gerar, no fim das contas, mais ansiedade, porque você vai ter mais informação, só que você não está utilizando aquela informação de maneira prática. Porém, quando você junta a informação a um método de organização e a uma ferramenta de inteligência contextual, aí sim você começa a mudar o jogo. E é exatamente aqui que a gente começa a falar do Notebook LM, uma das ferramentas mais revolucionárias para quem produz, estuda, empreende e cria no digital. E eu estou falando isso sem receber qualquer centavo do Google. Foi uma ferramenta que eu descobri particularmente no ano de 2025, mas que me trouxe assim uma liberdade e ampliou a minha capacidade de estudo de uma maneira surreal. E hoje eu quero te mostrar um pouco de tudo isso, certo? Pois bem, vamos lá. Sabe quando você tem aí PDFs, anotações, prints, um monte de ideias soltas, tudo espalhado? O Notebook LM, ele permite que você pegue todo esse caos e transforme em uma biblioteca inteligente, de maneira muito simples. Basta você pegar esses seus arquivos, esses seus documentos, enviar para a plataforma e a partir daí você pode perguntar qualquer coisa sobre ela, pedir para fazer resumos sobre aquele material, definir estratégias, insights, novas ideias, listas, um monte de coisa. Até aí tudo bem, porque qualquer ferramenta de LLM que a gente conhece, ChatGPT e tantas outras fazem a mesma coisa, não tem segredo aqui. Mas a questão é que o Notebook LM, ele vai além. É como você ter um mentor que conhece todo o seu material e te responde com exata precisão. E isso, por si só, já acelera o que sempre foi um pouco mais lento, que é o nosso processo de transformar o conhecimento em ação. E isso acaba sendo sintetizado em uma coisa chamada clareza. A clareza que nasce quando a gente consegue enxergar em meio ao caos, em toda aquela informação ali desorganizada. O Notebook LM, ele vai te ajudar a organizar ideias. Ele cria, por exemplo, mapas mentais. Olha o tempo que você gastaria, quem já fez mapa mental sabe disso. O tempo que você gastaria para elaborar um mapa mental de um conteúdo que você está estudando. E nessa plataforma, com um simples apertar de botão, porque ele já tem lá uma ferramenta de criação de mapa mental, ele pega aquele conteúdo e faz um desenho completo de toda a estrutura daquele material que você colocou lá, de maneira sintética, facilitando o aprendizado. Ele pode estruturar projetos, ele pode dividir tarefas, montar planos, tudo a partir daquela base de conhecimento. E ele tem outros recursos incríveis, por exemplo, o resumo em áudio. Ele pega aquele conteúdo, sintetiza e transforma em um conteúdo em áudio para você escutar. Você pega o seu material de faculdade, seu material de estudo para concursos ou qualquer área, coloca lá e depois coloca um fone e começa a escutar aquele resumo com base no que você inseriu, inclusive as suas próprias anotações, percebe? Existe também a possibilidade da criação de resumos em vídeo, gente, vídeo. Isso é praticamente a substituição da criação de videoaulas, porque eu posso colocar lá o meu material, pedir para ele gerar uma apresentação
e essa apresentação fica muito interessante. Olhe mais uma vez a economia de tempo que você terá. Outros recursos importantes que você vai encontrar nessa plataforma são o recurso de testes. Eu posso jogar o meu conteúdo para lá e pedir para a plataforma gerar um quiz, um teste, uma avaliação, me fazendo perguntas sobre aquele conteúdo. Eu vou responder e ele vai corrigir, me dizer se está certo ou se está errado. E eu posso ainda criar flashcards, que são cartões de memorização que o pessoal usa muito hoje em dia, tudo a partir de um clique apenas. E eu acho que eu nem mencionei ainda, mas sobretudo tudo isso de graça, porque a plataforma está disponível para os usuários Google de maneira gratuita. Obviamente que você pode contratar depois para ampliar essa utilização, mas você já começa a utilizar de maneira gratuita. Percebe que você não está só consumindo aqui inteligência artificial, você está, na verdade, ampliando a sua própria inteligência. Esse é o tipo de ferramenta que eu valorizo muito, porque o que é que ela faz na prática? Ela nos devolve tempo, foco e direção. Tem algo poderoso que volta e meia eu falo, mas que muita gente ainda não entendeu. A mente humana, ela não foi feita para armazenar um excesso de informações. A nossa mente, ela foi concebida para criar, para processar informações, para imaginar e para decidir. E o Notebook LM, ele tira exatamente o peso da minha memória e devolve espaço para que eu possa fazer o que efetivamente eu preciso fazer. Ela se torna um verdadeiro assistente estratégico na produção de conteúdo, na estruturação de cursos, no planejamento dos meus negócios, na organização de rotinas, no estudo de livros, de mentorias, na construção de ideias que antes ficavam apenas guardadas e muitas vezes até esquecidas. O jogo não muda porque essa é mais uma ferramenta de IA inovadora, mas o jogo muda porque você consegue usar a sua energia para o que tem um verdadeiro valor. Percebe o potencial? Então eu espero que você já esteja curioso ou curiosa e que você corra para usar essa ferramenta. O Notebook LM não é só um aplicativo, é uma extensão do seu raciocínio. É como se você finalmente tivesse um espaço onde tudo o que importa se conecta de forma viva, conversável e pronta para virar resultado. E quando você une conhecimento, clareza e ação, aí sim a vida vai a um outro patamar. Se esse episódio fez sentido para você e se você quer entender até mais sobre a prática do uso do Notebook LM, eu quero te convidar a conhecer a comunidade de experts. Nós nos encontramos todas as semanas, seja no formato online ou presencial, e a gente fala sobre ferramentas de inteligência artificial, a gente fala sobre marketing digital e tantos outros temas. Existe uma área de membros com todas as aulas gravadas na prática para que você possa acompanhar, e isso certamente vai colaborar com a sua evolução. Se você quiser saber mais a respeito e se quiser participar, deve ter um botão ou um link aqui em algum lugar onde você estiver vendo esse conteúdo. É só você clicar e você receberá todas as informações. Não perca tempo, eu estou te esperando e, como eu sempre digo, é só o começo.